Bom dia, é um privilégio estar aqui hoje a dar esta entrevista no balanço dos 10 anos, aos diferentes órgãos de comunicação social, ao Novo Canal, ao Jornal Imediato, também à Gazeta de Passos Ferreira e à Tribuna Pacense. E respondendo diretamente à questão, efetivamente foram 10 anos vividos com muita intensidade, procurando encontrar soluções para problemas que vinham de trás, que eram problemas complexos, e creio que ao fim destes 10 anos há de facto um balanço positivo, que mais não seja pelas votações que tivemos ao longo dos anos e as 3 sucessivas e expressivas maiorias no município de Passos Ferreira. A ETAR teve uma intervenção que é conhecida a todos, não ficou a funcionar convenientemente, apesar de estar a funcionar, e que hoje reconheço, pela experiência que tenho, que quando nos disponibilizaram 5 milhões de euros, o Ministério do Ambiente nos disponibilizou 5 milhões de euros, eu deveria ter dito que não era suficiente para fazer a intervenção que a ETAR necessitava. E eu reconheço que, efetivamente, não foi suficiente para a requalificação. Fez-se uma intervenção, ela está parcialmente em funcionamento, há uma questão técnica que está a ser apurada judicialmente, relativamente à questão das membranas, mas a ETAR em si está em funcionamento. Agora é insuficiente para dar resposta às necessidades do Conselho e, por isso, nós iremos avançar com a construção de uma ETAR de raiz, que estará na ordem dos 15 milhões de euros. Quanto tempo é que durará essa construção? Sim, enfim, eu diria que isso aí sim ultrapassará o mandato e já não estarei cá, porque o concurso público será lançado nos próximos dias e que demorará o seu tempo. É uma ETAR feita de uma forma diferente, ou seja, aqui será um projeto de a empresa que se vai concorrer fará o projeto da própria ETAR e a construção da ETAR, só não fará a exploração. É um modelo diferente. Nós contratualizamos um projetista, uma empresa e uma outra empresa tecnóloga, ou seja, foi contratado pela Câmara Municipal um projetista que nos garantiu que com esta intervenção nós iríamos conseguir tratar 10 mil metros cúbicos dia. Isso foi-nos dito. Ou seja, eu volto a dizer, isto foi aprovado pelos órgãos próprios da Câmara Municipal, pelo próprio Tribunal de Contas, isto foi validado pelas instâncias superiores. Todos nós nos convencemos que aquela intervenção serviria aos interesses do município. Infelizmente hoje, e por isso é que eu já disse, estamos a apurar essas responsabilidades judicialmente, mas isso não resolve o problema de fundo, e é para isso que eu aqui estou, continuar a tentar a trabalhar mesmo efetivamente para resolver a questão de fundo, que é termos a ETAR a funcionar convenientemente e a servir a população do nosso concelho. Neste momento estamos a apurar responsabilidades, nós metemos uma ação judicial contra o projetista, contra a empresa que fez o projeto da ETAR, contra o empreiteiro que construiu a ETAR e também contra a empresa que disponibilizou a tecnologia, quem foi adquirida a tecnologia, que é uma empresa austríaca. Nós queremos saber, efetivamente, o que é que falhou, porque é que falhou e que, efetivamente, essas entidades, alguma delas responde e pague os custos que isto comporta para o município. Ou seja, aqui a culpa não ficará solteira. O pior que se poderia ter feito, da minha parte, era não ter feito nada. E nós fizemos. Fizemos a primeira intervenção e digo isto, e repito, hoje sei que a intervenção montante é insuficiente. Mas alguém nos garantiu que serviria aos interesses do município, que aquela intervenção iria resolver o problema do tratamento das águas residuais de Passos Ferreira. Agora, nós sabemos que, efetivamente, isso não está a acontecer de forma plena. Não quer dizer que não esteja a acontecer parcialmente. Não está a acontecer conforme estava previsto e que nos foi garantido que iria acontecer. E daí, que, sim, enfim, as questões judiciais demoram o seu tempo, mas iremos apurar todas as responsabilidades. Quem, efetivamente, falhou neste processo e nós, Câmara Municipal, aqui estaremos. Agora, permita-me dizer isto, acho iníquo que se possa acusar-me, a mim pessoalmente, de não ter feito o trabalho que era da minha responsabilidade. Foi feito. E foi feito politicamente e foi feito também juridicamente. Nós, e eu próprio, estou comprometido em perceber e em tentar, não é explicar, é em tentar demonstrar de quem são as responsabilidades naquilo que não funcionou convenientemente na construção desta ETAR. Ou da requalificação da ETAR, melhor dizer. Neste momento nós temos uma solução que está a funcionar, que foi implementada através de quem hoje nos presta apoio nesta área, que é o engenheiro Pedro Póvoa, em consonância também com a APA. É um trabalho entre a Câmara Municipal e a Agência Portuguesa do Ambiente, através do engenheiro Pimenta Machado, e temos uma solução que praticamente trata as águas residuais. Foi um investimento que foi feito a expensas da própria concessionária, por imposição do município. Acreditamos há ali um tratamento final que hoje está a faltar, mas já há uma evolução muito positiva. Aliás, passou este verão, como sabem, e não houve grandes queixas, ou até não houve motivos de queixas relativamente ao Rio Ferreira.
enfim, não sendo a solução final, e não será, e por isso é que é necessário fazer um novo investimento, mas a água que é hoje colocada no rio já tem um tratamento diferenciado e já não é tão poluente, ou pelo menos acreditamos que cumpre as regras que a própria Agência Portuguesa do Ambiente obriga na descarga de águas residuais para o rio. A Câmara Municipal, desde a primeira hora, comprometeu-se a encontrar uma solução. Várias soluções me foram apresentadas, nomeadamente até por governos do PSD-CDS, que queriam que nós tratássemos as águas residuais em Valongo, em Campo Valongo. E essa solução passaria com que o Municipal de Sesgueira passasse a pagar 4, 5, 6 vezes mais que aquilo que paga hoje pelo tratamento do saneamento. Ou seja, era uma não solução. E foi isso que o PSD me propôs no passado, enquanto era Governo da República, para resolver o problema das águas residuais. Ora, na altura, nós já tínhamos a água mais cara a Portugal. E o saneamento também. E foi isso que eu lhe expliquei. Era impossível para esta população pagar ainda mais que aquilo que estava a pagar para tratar as águas residuais. O que acho que é importante é que a comunidade saiba que nós, ao longo destes 10 anos, nunca deixamos de ter este problema devidamente registado no centro das nossas preocupações, por forma a garantir que as populações por onde passa o Rio Ferreira, a poente, nomeadamente Lordelo e Rebordosa, sejam respeitadas. E esta é a nossa preocupação, uma preocupação de natureza ambiental. Nós também nós temos na ETAR, mas temos outras áreas. E por isso eu digo, eu estou plenamente convencido que este problema irá ser resolvido, que o investimento que lá foi feito não será inutilizado, continuará a ser usado em proveito da ETAR e daquilo que é o tratamento das águas residuais, garantindo todas as condições de funcionamento, que é isso que nós queremos. Eu queria que as pessoas tivessem noção que quando chegamos cá à Câmara Municipal, nós pagamos a água mais cara de Portugal. Eu parece que já foi há muito tempo, os registros eram públicos, as notícias eram públicas e havia necessidade de dar uma resposta naquilo que tem a ver com acesso a este bem público essencial que é a água e também o saneamento. E por isso a primeira preocupação que tive com a concessionária foi efetivamente fazer baixar o preço da água. E conseguimos. Conseguimos quase num prazo recorde. E até diria que conheço muitos poucos outros municípios que tiveram esta coragem de ir junto do setor privado, que era uma empresa privada, dizer que nós queremos pagar metade daquilo que estamos a pagar e por isso os senhores têm que baixar o preço da água. Isto aconteceu em 2017, como as pessoas sabem. Efetivamente foi uma luta que eu assumo e que foi travada em proveito da população. Hoje já não se fala de Paços de Ferreira que paga a água mais cara de Portugal. Acabamos com esse tarifário, que era oneroso para as famílias do nosso concelho, e acabamos também com a taxa de disponibilidade, que tinha sido esse o meu compromisso quando fui candidato em 2013. Se as pessoas recordarem, aquilo que eu tinha dito é que efetivamente não fazia sentido que alguém pagasse uma taxa de disponibilidade para ter acesso a um bem. Quer consumisse, quer não consumisse, não tinha. E por isso nós entendemos que era necessário avançar com essa medida e assim o fizemos. É verdade que o problema não cessou aí. Porquê? Porque a empresa que serve as águas, ao longo também destes 10 anos, foi passando de mão em mão. Estava num grupo português, depois passou para um grupo espanhol, depois passou para fundos de investimento e agora está nas mãos da Endacua, como sabem. E, de facto, foi penoso para mim, ao longo destes 10 anos, encontrar interlocutores diferentes naquela concessão, com interesses também diferentes. Se uns tinham interesse até em ter o serviço a funcionar, outros tinham interesse em obter lucros exageradíssimos sobre a alienação das suas participações. Agora, nós tínhamos esta consciência que queríamos resolver o problema. E, efetivamente, enfim, a minha vontade seria essa. Aliás, todo o meu compromisso na Câmara Municipal de Paços de Ferreira se nota que é da internalização de um conjunto de serviços. Nomeadamente, também faria sentido para mim, aliás, como sempre o defendi, que a água passasse também para a gestão pública e não continuasse a gestão privada. Bem, nós tínhamos dois problemas de início. Nós tínhamos uma situação de falência da Câmara Municipal, que não permitia fazer resgates, ou seja, nunca o Tribunal de Contas iria permitir que nós aumentássemos ainda mais o endividamento que é aquele que já tínhamos, que já ultrapassava todos os limites legais, e estávamos sujeitos também a fundo de apoio municipal, que também dizia de forma muito clara que o resgate corresponde a um investimento e o FAM não financia investimentos, financia apenas o pagamento de dívidas contraídas. E por isso estamos logo limitados do ponto de vista jurídico nessa solução do resgate.
Mas mesmo assim conseguimos, e ao longo deste tempo também, e quem conhecer a legislação sabe, que nós conseguimos que fosse possível, mesmo na lei do FAM, haver uma alteração legislativa que permitia fazer a aquisição das águas, da concessão das águas no Concelho de Passos Ferreira. A questão que se coloca é que nós tivemos um fundo que adquiriu as águas de Passos Ferreira a um grupo espanhol, e esse fundo deixou de querer negociar connosco. Esse fundo nunca quis sentar-se à mesa connosco no sentido de permitir, já quando era possível, essa aquisição, de podermos fazer o resgate. Entretanto, foi vendido, e esse fundo vendeu as suas participações à Indágua. E foi aquilo que os senhores sabem, e que foi público, não é? Nós entendemos que essa venda carecia de autorização, aliás, as duas vendas careciam de autorização por parte do município, tinha que ter essa autorização. Aliás, a própria ERSA escreve isso, num parecer que emite sobre essas alienações, a dizer que tinha que ter a participação do município, a conhecimento e autorização do município, e nós, nessa altura, avançamos com uma interpelação a esta empresa que está cá hoje, no sentido que deveria ter cumprido com essas obrigações. Bem, ao longo desse tempo, creio que houve aqui algumas alterações substanciais que derivaram um conjunto, enfim, de atos da concessionária para com o município, no sentido de encontrar uma solução que não onere os nossos concidadãos. E eu creio que essa obrigação também é uma obrigação pessoal minha. Já o disse publicamente e volto aqui a dizê-lo hoje, eu quero sair da Câmara Municipal sem deixar ao meu sucessor, no exercício destas funções de Presidente de Câmara, os problemas que eu próprio encontrei na gestão do município. E uma delas passa por não honorar a Câmara Municipal. Passa por ter este processo definitivamente resolvido, garantindo estabilidade no processo, garantindo que não vai haver no futuro novidades, que não vai haver surpresas com toda esta forma de encontrar aqui uma solução. Aí estamos a trabalhar para, de facto, resolver o problema, que passará pela circunstância do município não ter que pagar nenhum cêntimo à concessionária. E aquilo que eu considero que é mais relevante é que os mais de 50 milhões de euros já foram apurados pela ERSAR, que terão que ser pagos à concessionária, esses já estão reconhecidos, que têm a ver com os desequilíbrios da concessão até 2013, com as alterações dos tarifários, com o não consumo, quando foi deliberado, por exemplo, as pessoas recordar-se-ão de não pagamento dos ramais, não é? Isso tem hoje um impacto, que esses montantes hoje apurados em mais de 50 milhões de euros, já não temos dúvidas nenhumas que tínhamos que lá colocar, que nem esses serão pagos. Como também aquilo que nós sabemos foi uma luta do Fundo de Investimento, relativamente a um acordo que nós tínhamos feito inicialmente com a concessionária, que era baixar o tarifário, que também esse ficará resolvido. Eu creio que se resolvermos este problema com um prolongamento de mais 15 anos e não pagando nada, que libertamos o município, libertamos a comunidade, libertamos as futuras gerações para continuar a fazer os seus investimentos sem ter o peso de ter que pagar estes milhões de euros à concessionária. Eu disse que está em cima da mesa a possibilidade de haver um prolongamento do prazo face a não ter que pagar nada. De todas as concessões onde esta empresa está, nomeadamente tem este problema, que é o caso de Barcelos e é o caso do Marco Canaveses, eu diria que o processo mais vantajoso para o município, presumo eu, enfim, sem querer ser demasiado pretencioso nessa declaração, que é o município de Passos Ferreira, que é aquele que não terá que pagar nada. E que já tinha, como eu disse, já um pagamento e esse que já não poderia fugir são 50 milhões de euros. É bom, Paulo, que as pessoas percebam o que é que são 50 milhões de euros na gestão do município. Não é? Eu, ao longo dos 10 anos, consegui amortizar 36 milhões. E às vezes digo assim, o que é que nós não teríamos feito se tivéssemos estes 36 milhões? Pôr 50 milhões de euros outra vez nas contas municipais e obrigar a população a pagar 50 milhões de euros significa não poder executar investimentos que nós hoje consideramos necessários. Significa não construirmos o centro de saúde, significa não podermos qualificar as escolas, significa não podermos ter aqui o centro tecnológico, significa não podermos muitas vezes fazer aquelas obras que nós consideramos essenciais para a nossa comunidade. E eu percebo isto, mas eu percebo. A questão ideológica aqui tem a ver com a racionalidade. Eu sou defensor que a água deve estar na esfera da gestão pública e não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Preferia que, efetivamente, nós, município, pudéssemos gerir a água e o saneamento do Concelho de Passos Ferreira. E essa seria a minha vontade desde a primeira hora. Agora, em face desta decisão, deste peso que comporta
resgatar. Em primeiro lugar, não estão disponíveis para resgatar, ou seja, a empresa não está disponível para vender. Isso significa ter que impor-lhes um resgate unilateral. Um resgate unilateral tem consequências graves e que eu não quero, eu volto a dizer, entre isso e resolver um problema e definitivamente pôr uma pedra em cima deste assunto, eu considero que é muito mais relevante para o meu conselho, para a nossa comunidade, encontrarmos aqui uma solução definitiva que sirva os interesses de todos. O limite está fixado, nos 15 anos, creio que decorre da própria lei, não mais do que isso. E por isso, entre isso, ou nós hoje estamos novamente confrontados com uma dívida no município, com as consequências gravíssimas que isso implica, eu diria que a ideologia cede perante a racionalidade. A racionalidade, neste caso, obriga-nos a ter uma gestão criteriosa do dinheiro público, daquilo que será também proteção das futuras gerações, para poderem escolher os seus próprios investimentos. Não foi eu que trouxe a empresa para este conselho. Não foi eu que contratei uma empresa para vir fazer este investimento no município de Paços de Ferreira. Se eu tivesse, diria que até acho que errado que tenham convidado uma empresa para vir para se instalar no nosso conselho, com as consequências que nós conhecemos. Não só em Paços de Ferreira, mas também, como eu disse, na Marca, em Barcelos, etc. Agora, está cá, efetivamente tem direitos, há obrigações, de parte a parte, como sabe, são contratos que normalmente são muito desfavoráveis para os municípios, para a entidade pública, são contratos leoninos, que dá muitos direitos à parte privada e muitos poucos direitos à parte pública, e foi com esse que me vi confrontado. Fomos fazendo muito trabalho com a concessão, no sentido de resolver problemas gravíssimos que afetavam a população, nomeadamente o preço da água, o acesso a este bem público, que nós consideramos extremamente penoso para a comunidade, e para as famílias e para as empresas, e por isso nós fomos trabalhando nesse sentido. Agora, há aqui necessariamente uma contrapartida que tem a ver com o tempo. Eu passei muitos dos meus 10 anos a tratar de problemas, a tratar de dificuldades que nos foram colocadas, a dívida financeira do município, a PFR Invest tinha mais de 50 milhões de euros de dívida, a questão da concessão da água e do saneamento, a dívida à própria empresa que recolhia os resíduos, a Suma, que já não se pagava há 8 anos e que tinha juros de mora absolutamente incríveis e que nós também tínhamos que pagar, ou seja, foi sempre paulatinamente encontrar pequenas soluções ou grandes soluções para resolver esses problemas todos. E por isso é que hoje estamos aqui, ao fim deste tempo todo, já com o problema financeiro da Câmara Municipal resolvido, saímos, como sabem, do Fundo de Apoio Municipal no que diz respeito àquilo que é o Plano de Ajustamento Municipal e as consequências que isso nos trouxe e que nos permitem hoje podermos apresentar novos projetos para a comunidade, que é aquilo que nós sempre quisemos. Enfim, as pessoas perceberão, foram 10 anos de grandes limitações. Eu não tive a felicidade, enquanto Presidente de Câmara, de poder escolher aquilo que gostaria de fazer para o meu concelho. Eu não tive essa felicidade. Nós estamos a avançar com o Centro de Saúde, que será um Centro de Saúde de referência na região, que terá um centro de imagiologia, radiologia, as pessoas podem fazer lá o seu eletrocardiograma, enfim, terá todas as condições para receber a nossa comunidade e não só, toda esta região do Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira. É um projeto que nós estamos a investir muito também. O Centro Tecnológico, efetivamente, é um dos grandes projetos que temos em mente e que também iremos avançar ainda nos próximos tempos. O último que estou a tratar, que é o multiusos, encontrar o terreno, e esse aí já é um grande projeto que nós necessitamos há muito tempo. Eu diria que são projetos que só são possíveis agora com a estabilidade financeira que o município encontrou. Sem isso, não valeria a pena estar a trabalhar neles nem a pensar nisso, porque o Fundo de Apoio Municipal proibiria sempre qualquer ideia de podermos fazer grandes investimentos. Em primeiro lugar foi pôr as contas em dia. Era, de facto, uma obrigação pública de quem é gestor público, de quem é responsável político, que é honrar o nome da instituição que representa. Isso para nós foi uma questão de princípio de termos a Câmara Municipal com as contas em dia, acabarmos com aqueles prazos médios de pagamento que eram absolutamente indecentes. Demorar 3 anos e meio a pagar uma fatura não é aceitável para uma entidade pública de bem, e por isso nós resolvemos isso, e essa questão está resolvida. Em segundo lugar, foi também valorizar o papel dos trabalhadores da Câmara Municipal. Nós hoje temos uma Câmara Municipal robusta, com um conjunto de serviços, ultimamente até aquele que se fala que é as refeições, as cantinas que são hoje geridas pela Câmara Municipal e que hoje dão garantem melhores refeições às nossas crianças, aos nossos jovens. Isso para nós é, de facto, é um sinal claro de aquilo que foi a nossa intenção, os nossos propósitos de valorizar aquilo que é o trabalho da Câmara Municipal, prestando melhor serviço público. Entendemos que os colaboradores do município prestam melhores serviços públicos à comunidade, a recolha dos resíduos, etc., as obras que fomos fazendo ao longo do tempo, e isso hoje também nos orgulhamos dessa função
da valorização dos trabalhadores da Câmara Municipal. E depois o aumento dos apoios sociais. Acho que aumentamos apoios sociais e que foram transversais, procurando que toda a gente se fosse incluída nesta ideia que todos contam na comunidade. Desde a primeira infância à terceira idade. Aqui ninguém está de fora. E por isso, de facto, foi para nós um esforço coletivo significativo, mas que hoje que valeu a pena. As refeições escolares nas nossas escolas, todas as crianças e jovens têm acesso a refeições escolares gratuitas. Isto é um apoio significativo para as famílias. Se nós pensarmos por cada mês, a refeição custa 60 euros para cada família, se tiver 2 filhos, são 120 euros. Ou seja, as pessoas estão a perceber que só há uma poupança só anual de 1.200 euros nas refeições escolares para uma família. Isto é significativo para muitas famílias do nosso concelho. Os transportes também, a aquisição dos autocarros. Escusado será dizer, enfim, aquilo que fomos catalogados quando compramos autocarros, que eram velhos, agora toda a gente os requisita, são fiáveis, são seguros, estão aí e que servem a nossa comunidade, servem as nossas crianças, mas não servem só as nossas crianças, também servem os nossos séniores, servem a comunidade no seu todo e de facto também foi um investimento que nós priorizamos e que está ao serviço da comunidade. O Aprender a Nadar é um projeto que também foi e que está a ser implementado com grande mestria e que, sobretudo, quando nós somos capazes também de ouvir as pessoas que nos dão sugestões positivas para o Concelho. E, de facto, eu tenho muito orgulho desse projeto, não tendo sido ideia minha, mas porque considero que, de facto, isso garante igualdade de oportunidades. Ter que todas as crianças do Concelho aprender a nadar desde a infância, e, efetivamente, não pode haver nada mais que mais equidade e mais justiça social na comunidade. Ninguém está de fora deste processo. Isso traz robustez física, porque ajuda ao desenvolvimento motor das próprias crianças, mas também psicológica e saúde mental, e acho que conseguimos através destas medidas. Mas são muito mais medidas do âmbito social que foram implementadas, o cheque bebé, também do reforço para as famílias que se querem instalar. E não é por acaso que a habitação e que a procura de habitação no nosso concelho tem aumentado. Isso é bom e é mau. É bom porque significa que somos atrativos para que as pessoas se fixem no nosso território. É mau porque nem sempre chega para todos. Ou também é a resposta a nível nacional. Chega para todos. E isso é um desafio que temos que ultrapassar. Mas temos cerca de 1000 focos. Enfim, alguns já estão construídos, mas são em construção e em projeto. Isso também é muito assinalável para o desenvolvimento do concelho. E as gruas hoje estão à vista. Antigamente não se viam, estão à vista. E dizendo isto, terminando isto com isto, é que mantemos os impostos sempre no mínimo. Nós congelamos taxas e mantivemos os impostos no mínimo. Enfim, as pessoas sabem que a taxa de resíduos que pagam é exatamente igual à que pagava em 2013. A Câmara Municipal tem já apresentado, junto do IRU e do Governo da República, a construção de um conjunto de um bloco habitacional em Fremont, são 60 novos apartamentos, mas mesmo isso é insuficiente. Precisamos ainda de mais habitação. Agora, não é habitação social. Estes primeiros 60 apartamentos irão fazer o primeiro teste ao mercado para percebermos das necessidades. E é habitação a preços controlados, a preços arrendamento a custos arrendamento acessível. O que eu diria é que, de facto, é necessário fazer aqui mais investimento público. E nós estamos a trabalhar de forma muito séria e responsável para encontrarmos soluções. Mas também ter esta experiência e algum bom senso. Temos de ser capazes de perceber os picos que vão surgindo ao longo do tempo. Efetivamente, há um conjunto de pessoas fora do concelho que hoje vieram morar para Passos de Ferreira. Porque há atividade económica. A atividade económica, neste momento, permite acolher pessoas para entrar nas nossas empresas. Mas todos nós sabemos que se houver uma crise económica, muitos destes empregos desaparecem. E desaparecendo estes empregos, desaparecem estas famílias. Ou seja, nós podemos passar do 8 a 80 rapidamente. É preciso algum equilíbrio, é necessário haver investimento e nós estaremos disponíveis para dar essa resposta. E, efetivamente, o mercado hoje é mais caro, o mercado de arrendamento. Um arrendamento de um apartamento em Passos de Ferreira é muito elevado, nós sabemos disso, mas também sem entrar em euforias desmedidas, porque os ciclos económicos são muito voláteis e podemos passar de uma realidade à outra num curto espaço de tempo. A nossa responsabilidade municipal, e temos tido ao longo dos anos, dos últimos 10 anos, um saldo positivo naquilo que tem a ver com o emprego. Nós temos registrado taxas históricas de desemprego baixo, ou seja, mínimo, que não havia registros a este nível. E por isso tem ficado aí na história. É uma tendência nacional, não é? É uma tendência nacional, mas nós, enfim, eu diria, Paulo, que quando eu cheguei à Câmara Municipal falava-se muito da monoindústria. Criticava-se muito o nosso concelho por estar vocacionado, por estar muito concentrado apenas numa indústria. Eu diria que são duas, o têxtil, o vestuário e o imobiliário, o vestuário imobiliário, a confecção,
E por isso havia essa ideia que havia necessidade de justificar o tecido económico. Bem, eu acho que é importante valorizar as empresas do Conselho, fazendo com que elas sejam mais robustas, mais capazes, porque eu acredito que, efetivamente, os nossos empresários, eles demonstraram que são capazes de criar emprego. Todas as críticas que nos foram apresentadas ao longo dos anos da atração de investimento, que eu considero já um disco ranhado, que eu não tenho mais nada para dizer. Demonstrou-se, Paulo, só para concluir, que os empresários do Conselho aumentaram os volumes de faturação, só dizer isto, eu já termino, aumentaram os volumes de faturação e aumentaram também os índices de emprego. Isto é notável, foi conseguido com os empresários deste Conselho. Como tudo, e a vida social, as dialéticas que se estabelecem ao nível do trabalho são sempre positivas, entre quem gera e quem é gerido. O que me parece é que os colaboradores do município que estavam aí, muitos deles não eram valorizados. Eram feitos serviços, quase todos os serviços eram feitos de forma externa, eram feitas contratações ao exterior. Isso tem custos monumentais. As pessoas sabem no seu dia-a-dia, se não cuidarem das suas coisas, se verem todos os dias a ter que contratar serviços fora, vão ter que pagar no final do dia, no final do mês. Isso tem custos. Quando nós queremos otimizar, ou quando nós otimizamos os trabalhadores do município, permite-nos garantir uma poupança. Do ponto de vista das opções, mas também do ponto de vista daquilo que foram as transferências que foram entregues aos municípios e que nós também assumimos na área da saúde, na área também da educação. Já tinha havido no passado, mas aumentou na área social. Há, efetivamente, um aumento no número de colaboradores do município. Mas a realidade demonstrou que foi possível aumentar o número de colaboradores do município. Tínhamos cerca de 400, temos 800, praticamente para o dobro. E simultaneamente reduzir a dívida municipal. Ou seja, a boa gestão está aí provada através dos números. Reduzimos em mais 36 milhões de euros a dívida nestes últimos 10 anos e também aumentamos o número de colaboradores porque acreditamos que nós podemos fazer muito trabalho público de forma mais eficiente e mais eficaz e mais económica em benefício da nossa comunidade e também com o melhor serviço público. Meios para a cidade de Porto e tanto até para o Hospital São João. Portanto, o Sr. Presidente lutou estes anos, que até toda a gente sabe que o Presidente, se fosse por si, estava a dar para o Porto. Muito bem. Comboio é algo que ninguém pode tirar esse mérito que é seu e depois o resto. Mas como é que está a viver as áreas, ou melhor, como é que estão as estradas do Concelho? Como é que está a sinalização do Concelho? Como é que as pessoas se podem mover no Concelho? Não digamos por causa das obras que estão a acontecer, que as obras são necessárias, mas numa situação normal é muito difícil andar para a esquerda. Não há sinalização, as estradas não estão a demonstrar. O que é que ainda vai conseguir fazer isso? É algo que lhe escapou. Não, eu disse que nós, ao longo dos últimos 10 anos, tivemos muita política de proximidade. Num Concelho que tem mais de 600 km de estrada. É assinalável. 600 km de estrada num Concelho que tem 70 km quadrados de área. E acredito que nós intervimos em mais de 200. Ou seja, praticamente um terço teve intervenção por parte do município. Claramente que há, ao longo dos 10 anos, o desgaste natural de muitas dessas vias. Aquelas em que intervimos e outras que não tivemos essa intervenção e que necessariamente temos de ter. Vamos agora iniciar a intervenção nas antigas estradas nacionais 209 e 207, nos troços onde efetivamente estiver em mau estado. O processo já está em andamento e, mais uma vez, iremos dar essa resposta através dos serviços do município. Será a própria Câmara Municipal a fazer as pavimentações. Temos um plano para a requalificação da rede viária, sendo certo que ela tem o desgaste normal. Mas eu devo lembrar, e certamente muita da população saberá, que quando chegamos tínhamos muitas estradas em mau estado, com muitos buracos. E nós temos isso resolvido, ou seja, podem não estar bonitas, mas têm os buracos tapados. Foi-se fazendo um pouco por remendos, exatamente. Mas resolvemos aquele problema de fundo. Essa, de facto, é uma problemática que se nos coloca a todos, tendo em conta até as questões da descarbonização, a questão das alterações climáticas, que nos obrigam a ter respostas diferenciadas para que as pessoas não usem o veículo próprio. Esse é um problema. Não é um problema de Paços de Ferreira, é um problema à escala global e que nós também temos de ter aqui uma resposta. Permita-me só, antes ainda de responder, eu acho que o problema maior do nosso Concelho é a mobilidade que nos leva para fora, que nos traz para o Concelho. Eu acho que essa ainda é mais acentuada porque essa, enfim, é escassa, o transporte público que existe, os autocarros
são poucos. Enfim, aquilo que nos chega é que tem poucas condições, muitas vezes são apinhados e não há um transporte público de qualidade para garantir essa mobilidade que nos leva, que nos traz ao Concelho de Passos Ferreira. E daí a ferrovia, a aposta na ferrovia, é de facto uma solução que nós entendemos necessária. E também, enfim, pegando aquilo que dizia, aderir à área metropolitana do Porto, ajudar-nos a encontrar mais depressa essas soluções. Veja-se agora, recentemente, foi anunciado o metro para a Trofa. A Trofa faz parte da área metropolitana do Porto. Só consegue ter metro porque faz parte da área metropolitana do Porto. Porque se não fizesse parte da área metropolitana do Porto, não tinha metro. E quando nós, como eu já vi aqui, chamar o atual Presidente da Câmara da Trofa para falar sobre a área metropolitana do Porto, podiam ter perguntado isso e ele teria respondido porque é que consegue resolver os problemas da mobilidade, sobretudo esta mobilidade intermunicipal, como é o caso do metro, que permitirá que a Trofa tenha acesso a este tipo de transporte. É um exemplo daquilo que, efetivamente, foi um prejuízo o PSD local nunca ter dado a mão para que ambos lutássemos para aderir à área metropolitana do Porto para resolver uma questão da mobilidade. Bem, esta é uma nota. Outra nota sobre aquilo que me falou. Nós temos previsto um circuito urbano em Passos Ferreira. E nós já podemos ter, nós temos isso contratualizado com a CIM, como sabe, foi um concurso que foi aberto, está em fase final de entrega, foram processos muito demorados no tempo, houve um conjunto de questões, houve impugnações judiciais, o caso Passos Ferreira também lá está. Infelizmente para nós não é o concurso que nós gostaríamos que fosse, não é. Não é aquilo que nós gostaríamos que fosse a mobilidade urbana no Concelho de Passos Ferreira. E por isso estamos a trabalhar. Se não for através desse concurso ou dessa empresa que ganhou essa concessão, que também acaba por ser uma concessão, que não me agrada de todo, que nós possamos ter, nós próprios, a Câmara Municipal, um transporte público urbano. Já estivemos para adquirir 2 autocarros para o efeito. E acredito que ainda antes do final deste mandato, o circuito urbano seja uma realidade que possa servir e criar esta conectividade entre as freguesias, permitindo sobretudo acesso a alguns serviços públicos de maior dimensão, nomeadamente ao centro de saúde, áreas em que justifique. Sendo também que o transporte a pedido será hoje uma novidade. As pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, as mais idosas, poderão no futuro também pedir o transporte e ir lá se buscar. Isto também permite o quê? Que não andem um autocarro vazio, não é? Que andem a circular sem utilizadores. E por isso o transporte a pedido também encontrará essa solução que muitas vezes é necessária para um conjunto de pessoas que não têm nenhum outro meio de transporte, nem tem transporte próprio, nem tem nenhuma retaguarda familiar que os possa levar a alguns serviços públicos, nomeadamente a área ao centro de saúde. Por isso nós vamos encontrar respostas concretas para responder às questões da mobilidade e nesta região fui dos autarcas que mais me bati para que de facto pudéssemos avançar. Sei que o processo da ferrovia está em andamento, está na IP, foram abertas propostas para o projeto já da linha e acredito que nós poderemos ter novidades, espero eu, a curto prazo sobre eu diria, não é uma redundância, mas é um projeto que servirá o nosso Concelho. Claramente tudo que seja tirar trânsito, tudo que seja evitar a rodovia, trará um grande benefício para a nossa comunidade. O único transporte rápido é o comboio, nem é o metro, nós não teríamos, o metro seria muito lento para chegarmos ao Porto, não é? E até também as questões ligadas à orografia do terreno, mas se nós conseguirmos implementar aqui o comboio, eu diria que nós estaremos muito bem servidos e que esses problemas depois não se colocarão. Nós não somos só um município que leva pessoas para fora, também somos um município que traz pessoas para o nosso território. Há empresas, enfim, a própria cadeia, há muitas pessoas que vêm para cá e que precisam de um transporte que não têm. E por isso eu diria que isto é no interesse quer dos habitantes de Passos Ferreira, até que aqueles também que usam o nosso conceito para aqui trabalhar. Nós falamos, quando falamos das CIMs, das comunidades intermunicipais, das áreas metropolitanas, daquilo que tem a ver com os projetos de natureza coletiva, que fazem com que haja esta interconexão entre diferentes municípios, intermunicipalidade, para projetos comuns. E claramente que o foco do Porto, ou da área metropolitana do Porto, é diferente do foco da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, que não têm estas preocupações. As preocupações do meio urbano são diferentes dos meios dos municípios da baixa densidade, dos municípios rurais, onde nós estamos inseridos, ou uma grande parte dos municípios, são municípios que têm uma natureza rural, preocupações rurais. Quando nós hoje temos esta noção que em Passos Ferreira é necessário fazer investimentos, que também tem a ver com a mobilidade, na segurança das pessoas, nomeadamente na construção de passeios, esta não é uma preocupação dos municípios da baixa densidade. É uma preocupação
dos municípios têm uma dimensão urbana, tal como a mobilidade, tal como o metro, porque tem dimensão, tem escala, tem população, e é necessário encontrar respostas para onde existe muita população. Há, de facto, em Portugal um fenómeno, ao longo dos anos, que não deixa de ser um fenómeno curioso, preocupante, mas simultaneamente a qual nós não temos sabido dar respostas. Isto não tem a ver com os partidos políticos, tem a ver, de facto, com a comunidade no seu todo. Tem a ver com aquilo que chama-se a desertificação do interior. O litoral está hoje a receber pessoas que viviam antigamente no interior. E esse fenómeno é praticamente irreversível. E nós vemos muito dinheiro investido nos municípios do interior. Eu não estou a dizer que é bem nem mal. Certamente fazem o trabalho deles. Mas depois não tem lá pessoas. E onde existem, efetivamente, pessoas, onde nós estamos inseridos também, muitas vezes faltam recursos e meios para resolver problemas estruturais. Onde está também a mobilidade. As periferias, nós somos periféricos relativamente ao Porto, à cidade do Porto, não é? Mas fazemos parte do grande Porto. Nós estamos nesta malha urbana de grande densidade populacional e que necessariamente as preocupações ligadas ao transporte têm que estar na agenda. Agora, como é que eu consigo estar numa agenda de uma grande área quando eu não estou lá dentro? Certamente eles não contam connosco, eles não estão preocupados connosco. É verdade que não é o clique, não é a adesão imediata ao Porto que vamos resolver os nossos problemas todos, não há nenhuma varinha de condão que resolva todos os problemas. Mas é estando lá, é participando, é apresentando também as nossas reivindicações junto de quem tem poder político e força política porque tem população que nós conseguimos atingir os objetivos. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Acho que foram anos perdidos por não termos aderido à área metropolitana do Porto. Não tem a ver com importância, não tem a ver com o facto de Passos Ferreira poder ser mais importante ou menos importante. O importante são as pessoas que nós servimos e os objetivos que nós nos propomos concretizar. Isso é que é importante. Não é o facto de nós dizermos se estivermos ali somos mais ricos ou somos mais importantes ou temos mais indústria. Isso não interessa para nada. Interessa é, de facto, estarmos numa área que resolva os problemas da nossa comunidade e que nós possamos, de facto, também ter a ambição natural de alavancarmos este conceito para um patamar completamente diferente. Com todo o respeito que eu tenho pelos municípios de Otâmega e Sousa, nomeadamente da baixa densidade, mas não queiram comparar Passos Ferreira a nenhum município da baixa densidade, porque não temos a mesma identidade e não partilhamos das mesmas preocupações. Eu diria que ainda não há o distanciamento o suficiente para me pronunciar sobre aquele que foi o trabalho feito ao longo destes 6 anos e foram, de facto, as várias áreas onde tive a oportunidade de intervir que merecem abordagens completamente diferentes. Se a parte financeira foi determinante para podermos hoje estarmos num novo ciclo de investimentos, projetando o conceito para uma nova modernidade que ambicionávamos, que não tínhamos disponibilidades financeiras, efetivamente tenho que dizer que a parte financeira foi aquela que mais me orgulha de ter conseguido concretizar no sentido de reabilitar o município do ponto de vista financeiro. Nós estávamos numa situação de bancarrota, deixámos de estar, conseguimos num prazo recorde, como foi dito pelo Presidente do Fundo de Apoio Municipal, o Dr. Miguel de Almeida, fazer em 6 anos aquilo que estava previsto fazer em 20. E que isso hoje nos permite projetar o Conselho. Foi, mas, enfim, nós tendemos todos a ligar-nos muito às obras físicas, àquilo que deixamos para o futuro das comunidades. Normalmente os autarcas têm esta presença, não é? De gostar de deixar uma obra. Eu não tive só propriamente nenhuma obra que considerasse uma obra de mandato. É verdade, fizemos a requalificação da ligação através do Plano da Mobilidade Urbana Sustentável de Passos Ferreira e Friamundo, no sentido de cozer, de unir estes 2 polos urbanos. Consideramos que isso é uma obra que terá vantagens políticas para o futuro. A ponte que está em construção também sobre o Rio Carvalho, que é uma obra de grande envergadura, que muito nos orgulha. A requalificação dos centros urbanos, Passos Ferreira e Friamundo sofreram obras de regeneração urbana já há muitos anos que nos sentiam, que dá também um caráter moderno às nossas 2 principais cidades. Enfim, esta parte social que muito me orgulha também dos berçários e creches que vamos introduzir em todos os centros escolares e que dará uma resposta, cumulativamente também com o ERPI, o Lar Residencial em Carvalhosa, que também ia procurar dar resposta social, onde nós tínhamos uma baixa taxa de cobertura e que também aí estamos a chegar. Mas, enfim, se me perguntar, aquela que eu gostaria e terei mais algum gozo em ver no futuro será mesmo o Centro de Saúde, que eu acho que vai ser uma obra de referência, e não pela obra, por aquilo que ela representa, por aquilo que ela vai servir à nossa comunidade. Eu estou muito tranquilo relativamente à forma como fiz política ao longo dos 10 anos. Mas arrepende-se de alguma coisa?
eu fui muito combativo, sempre fui muito combativo na defesa intransigente dos meus munícipes, dos cidadãos do meu concelho, independentemente das suas filiações partidárias, das suas cores políticas. Eu nunca tive isso como referência da minha atuação programática, ideológica, ao serviço da nossa comunidade. Eu quis servir a comunidade e foi por isso que me candidatei em 2013, em 2017 e depois em 2021. Foi exatamente para servir os cidadãos do meu concelho sem olhar a nenhuma referência. De todas as áreas sociais, todos os estratos, todas as idades. E sempre que o fiz, filo com a consciência de que a minha motivação era exatamente essa. Ao longo dos anos, tenho sentido que o principal partido da oposição, aliás, o único, mudou o seu sentido posicional político. Em vez de apresentar propostas e projetos e ideias para o Conselho, focou-se essencialmente no ataque pessoal à minha pessoa. Eu acho que a comunidade não ganha com isso. Quando se olha para uma oposição que só sabe dizer mal, que é o voto abaixo e da maldicência, quando se olha para uma oposição que só sabe fazer isto e que não acrescenta nada para o desenvolvimento do Conselho, eu acho que estamos conversados. Aliás, hoje o PSD, em termos de princípios e de valores, identifica-se com o Chega. Eu acho que o Chega e o PSD de Passos Ferreira são a mesma coisa. Não é por acaso que o líder do PSD dizia, há pouco num panfleto, que era um chefe de família. O chefe de família é uma pessoa do Chega, não é uma pessoa que se identifica com a social-democracia. Isso é ultraconservadorismo. E nesse eu não me identifico. E claramente, quando as pessoas não têm nada para acrescentar à comunidade, quando os seus líderes não traduzem nada de positivo, a política faz nesse tipo de mensagens negativas. Ora, a minha preocupação continua a ser a comunidade. Mesmo hoje, enfim, há 2 anos de terminar este mandato, continuo preocupado em continuar a apresentar projetos, propostas válidas que sirvam à comunidade. Falei de multiusos. Estou hoje empenhadíssimos em que este projeto possa ir por diante, porque sei que é uma necessidade para o nosso concelho. Agora que temos alguma disponibilidade financeira, é necessário comprar terrenos, é necessário depois fazer projetos, isso obriga a disponibilidade financeira. E é isso que me motiva. A mim não me motiva as questões de natureza pessoal. E é verdade que, muitas vezes também motivava o Partido Social Democrata teve uma gestão durante 37 anos nesta casa. Fez coisas boas, fez coisas menos boas. Eu sou amigo de pessoas do PSD, como é óbvio. Da ex-presidente de Câmara, tinha uma relação muito próxima com o Dr. Fernando Vasconcelos e também com o professor Arménio Pereira, com quem partilha a questão da adesão à área metropolitana do Porto e da ferrovia. E por isso a minha ligação com estas pessoas, do ponto de vista pessoal, sempre foi muito positiva. Não é uma questão... Eu nunca pessoalizei o confronto político. Quando se atacam pessoas, não se discutem ideias. E eu acho que é isso que faz falta ao político. Ao Conselho, à política. Devíamos mais falar de projetos e de ideias e menos das pessoas. E acho que quem centra o seu debate exclusivamente a falar sobre pessoas perde-se na espuma dos dias. Mas dizer também, eu não sou ingênuo e a minha atividade política é conhecida, as pessoas conhecem a minha determinação. Aquilo que eu lamento é que, e estava a dizer que o PSD fez coisas boas e menos boas, mas fez coisas negativíssimas. Levar uma Câmara Municipal à bancarrota, uma coisa negativíssima, e nunca vi ninguém no passado e atualmente também, e no presente, do PSD, a admitir isso, a dizer nós falhamos, nós erramos, e pedimos desculpa à população naquilo que erramos. Eu também posso errar, e no dia que errar eu pedirei desculpa dos erros que eu cometi, das falhas que tive, procurando melhorar. Este é o meu objetivo. Sempre que não fizermos as coisas bem feitas, como aconteceu com a ETA, ir em frente. Não correu bem, por responsabilidade própria ou por responsabilidade alheia, eu tenho que resolver o problema. Mas tenho que admitir, nem tudo correu bem. Não tenho que me esconder, achar que sou o maior, que sou o melhor e que não admito sequer o pensamento contrário. E faz falta à Câmara Municipal, faz falta ao Conselho uma boa oposição, coisa que infelizmente não temos. Como é que as crianças olham para a cidade? Como é que elas a interpretam? Como é que elas querem usufruir da própria cidade? E eu acho que foi isso que nós fomos fazendo ao longo destes últimos anos, quer em Passos Ferreira, quer em Fremont, que é, de facto, revitalizar o espaço público, dando a oportunidade às pessoas e tirando carros. Não me arrependo disso, com todas as críticas que isso comporta, e sabemos que é difícil haver esta interpretação, mas sabemos que este é o caminho, e isso é que tornará as cidades mais vivas, mais frequentadas pelas pessoas. Os carros não fazem compras, os carros não vão dentro das lojas, são as pessoas, e por isso é preciso dar todas as condições para que as pessoas sintam e vivam a cidade neste plano democrático, e creio que nós temos conseguido esse objetivo. Enfim, mas diria, só daqui a uns anos
é que essa análise ainda será feita de uma forma mais fria e mais rigorosa. E, de facto, não é há 20 anos. A regeneração urbana começou antes de cá chegar, com a intervenção aqui na rua Dona Silvia Cardoso e nos bombeiros voluntários, eu creio que não havia mais nada. E houve uma outra obra também que foram feitas, o Lar Vila Maria, da Misericórdia, mas pouco mais. E, de facto, nós tivemos aqui uma intervenção muito profunda a olhar para a regeneração urbana com o pouco dinheiro que tivemos, porque também é bom o facto de estarmos na área metropolitana, o facto de não estarmos na área metropolitana, estamos na CIM, fez com que Passos Ferreira recebesse um terço, por exemplo, daquilo que recebeu o município de Arouca. Recebeu muito mais que Passos Ferreira por estar na área metropolitana do Porto. Nós vimos até reduzidas as verbas por causa de estar na comunidade municipal. Por isso fomos fazendo aquilo que podíamos dentro da requalificação urbana, dentro das cidades, e creio que o trabalho é visível. Falta uma outra obra, mas depois no fim haverá uma conclusão final. Acredito que o resultado será positivo. No fim, Soutor, o que eu lhe diria, se há pessoas que podem não apreciar do ponto de vista positivo a intervenção urbana, há outras que o fazem. Eu tenho recebido muitos comentários positivos de pessoas também não sendo do meu partido político que acham que tem havido uma melhoria significativa da imagem pública do Conselho. Mais urbana, mais cuidada, mais bonita, mais embelezada. Eu acho que isso foi conseguido ao longo destes últimos anos. Mais organizada. Isto dá muito trabalho. Gerir uma Câmara com esta dimensão dá muito, muito trabalho. E por isso nós não fugimos dessa responsabilidade. É muito melhor e muito mais fácil, muito mais simpático passar cheques. Contrata-se fora, abre-se um concurso, quanto é que custa e passa-se, não é? E não temos... A nossa responsabilidade esgota-se aí. Como quem diz comprar ou ter serviço ou recolha de resíduos. É muito mais aborrecido quando as pessoas dizem pá, isto não está a funcionar. E nós sabemos que temos que ir lá dar a resposta e que temos que ter o serviço com qualidade. Obriga a um trabalho muito mais aturado, muito mais complexo, procurando motivar as chefias da Câmara Municipal. Mas dá algum orgulho. Que este Conselho tem muita atividade cultural, e basta-me lembrar as comissões de festas. Estamos a fazer este ano um trabalho notável, que espero que as pessoas percebam isto, que é reconhecer todas as comissões de festas do nosso Conselho. As comissões de festas não são no sentido religioso, porque as comissões de festas também têm uma atividade que é lúdica e que ultrapassa a componente religiosa. Também é religiosa, é verdade, mas que ultrapassa a componente religiosa. E que desempenha funções predominantes e relevantes na nossa comunidade. Unir as pessoas, trazer as pessoas para um espaço comum, o financiamento, a participação económica, toda a gente contribuir para que a festa se realize. Há outros concelhos em que as festas são pagas pelas câmaras municipais. E nós, no nosso concelho, temos esta felicidade, as nossas comissões de festas, angariarem fundos para construir um programa cultural. Os próprios já definem como Semana Cultural. E por isso eu sinto-me orgulhoso de ter muitas instituições e associações, formais e informais deste concelho, que promovem atividades culturais. Claramente que há uma proximidade que tenho sempre muito grande aos idosos, aos mais velhos, que gosto muito e às nossas crianças, mas aos mais velhos de uma forma particular, porque acho que estas pessoas deram muito do seu contributo à comunidade e que merecem o nosso reconhecimento. Mas todas as instituições, todas as associações merecem o meu respeito e a minha consideração, a Tribuna Passense também, e cá estaremos para encontrarmos um modelo que possa, sem nenhuma tentativa de monopolização. Sobre a minha opinião pessoal, é conhecida, já o transmiti, já o tornei público, que o Paulo Ferreira é o cidadão e o meu colega, camarada e amigo que acompanharei e que apoiarei para ser o futuro Presidente da Câmara Municipal de Passos Ferreira, porque considero que ele reúne as condições necessárias para o exercício destas funções de grande disponibilidade à comunidade, de grande determinação e fazê-lo de uma forma positiva, com ideias e com projetos sem ter que dizer mal de ninguém. Terminar o mandato, enfim, eu fui eleito por 4 anos, a seu tempo. Veremos. A seu tempo veremos. Eu acho que é uma questão que não se deve colocar no imediato. Mas porque há 10 anos está a pensar nisso? Não estou a pensar nada. Até faz um balanço positivo sobre. Eu não estou a pensar, estou a fazer 10 anos é um número redondo, não é? 10 anos de exercício de funções públicas que tiveram na minha vida pessoal profundas implicações, do ponto de vista político também, como sabem, e por isso estou aqui a dar a cara por esses 10 anos de trabalho que tivemos ao longo do tempo, das equipas que me acompanharam. Neste momento não se coloca a questão de estar, de sair ou não sair, neste momento coloca-se, e por isso eu já aqui o demonstrei,
continuar a trabalhar para a minha comunidade, para os meus cidadãos. Há uma palavra para a equipa, não é? Que tem-se vindo mantendo nestes 10 anos. Saiu a sua vereadora só. Não, há uma renovação de 50%, já só estamos cá os dois, e eu e Joaquim Sousa, dos vereadores que iniciamos em 2013. 2013 somos dois, por isso há uma renovação de 50%, também é positivo e é um sinal para a comunidade, sendo que estes são lugares transitórios de passagem, pessoas que se esquecem disso, não é? Que isto nós estamos cá todos de passagem, não existe estas funções e que isto não é nosso. A Câmara Municipal é uma honra, é um orgulho servir a este Conselho, servir a população da minha terra, que me deu essa oportunidade. Enfim, espero sempre que tenha uma opinião positiva. Mas mesmo para aqueles que também não acham que ela tenha sido assim tão positiva quanto isso, continuarei a esforçar-me para dar o melhor de mim mesmo, para que este território e este Conselho continue a ter futuro. 10 anos muito intensos, com momentos positivos, momentos menos positivos, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista político, mas diria que o balanço é positivo no seu todo. Se é muito ou pouco tempo, permita-me dizer que as pessoas o dirão nas suas casas, ouvindo esta entrevista e lendo-a, se é muito ou se é pouco tempo. Enfim, é também uma pergunta que devia ser colocada às associações. Nós temos procurado dar uma resposta naquilo que tem a ver com as infraestruturas dos clubes, das associações, nomeadamente no futebol, com os sintéticos, e temos um contributo para aquilo que também é a modalidade que tem mais praticantes, são cerca de 2.000, e que merece também aqui um relevo maior, efetivamente, pelo número de praticantes. Nós temos aumentado o número de praticantes no Conselho do Desporto, isso é notório, em termos de atletas federados, não só também, mas também, porque o desporto informal hoje também é uma realidade, felizmente para nós todos, desporto de saúde, desporto de convívio, desporto de bem-estar, procurando dar essa resposta. Agora, o mundo associativo, claramente pela sua gênese, é sempre um mundo reivindicativo e que procura sempre ao longo do tempo aumentar as condições, não só da prática desportiva, mas também as condições de natureza financeira. Neste equilíbrio na gestão municipal, procuramos dar resposta a isso. Melhores condições nas instalações e também os apoios necessários para que os clubes continuem a desenvolver esta atividade de verdadeiro serviço público. Eu reconheço que os agentes desportivos, os diretores, prestam serviço público à comunidade e por isso a Câmara Municipal tem que lhes dar as condições para que esse serviço público possa ser prestado, honorando o menos possível quem é diretor, sabendo que muitas vezes despende do seu tempo e em prejuízo das suas famílias e também muitas vezes dinheiro para garantir que os outros possam praticar desporto. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.